E agora, para finalizar nossa aula de hoje, nossos estudos de hoje, nós vamos iniciar, aliás, o capítulo 6 do livro de História. Na página 62, nós temos uma imagem muito bonita, uma imagem de um ambiente natural, onde tem uma onça. E o título do nosso capítulo é Os Povos Indígenas do Brasil. Nesse capítulo, vocês vão conhecer alguns grupos que formam o povo brasileiro, que é os indígenas. Na página 63, nós vamos ter um jogo indígena, uma brincadeira indígena, que nós vamos fazer em sala, tá bom? Ao andar pelas ruas do bairro, conversar com os colegas da escola, frequentar parques, teatros e cinemas da cidade onde você mora, você percebe que as pessoas são diferentes, não é mesmo? Cada pessoa tem características físicas próprias, hábitos e crenças, aquilo que elas acreditam individualmente, além de gostar de coisas diferentes, variadas. Isso acontece porque o Brasil é formado por diferentes pessoas que nasceram no país ou que vieram de outros países e passaram a viver aqui. Esse conjunto de pessoas forma o que chamamos de o povo brasileiro. Então, não existe no Brasil uma pessoa que é melhor que a outra, uma crença que é melhor do que o outro, um hábito que é melhor do que o outro. O que existe são o quê? Diferenças, características próprias e diferentes. Na página 64, vocês estão vendo aí alguns exemplos que fazem parte da cultura dos indígenas, como, por exemplo, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Eles são piores que os Jogos das pessoas da cidade? Que os Jogos Olímpicos? Não. São jogos diferentes. Vocês observem aí que as competições são feitas de forma diferente. Leiam aí cada legenda das fotos e analisem as diferenças. E aí nós vamos para a página 65, onde tem a imagem de um indígena da etnia Pataxó. E o que é etnia? Etnia é como se fosse os grupos de pessoas com a mesma identidade, a mesma língua, origem e referências culturais iguais, mas são povos diferentes. Por exemplo, na cultura indígena vai haver os povos Xavante, que é a etnia, o Bororó, o Guarani, tudo isso são grupos formados por indígenas. E esses grupos são chamados de etnia. Os indígenas não chamam a si mesmos de indígenas, eles se chamam pelo nome de sua etnia. Por exemplo, um índio vai conversar com outro índio que é da mesma etnia, ticuna. Eles vão se tratar como ticuna. Quando falam com indígenas de outras aldeias ou de outros lugares do Brasil, eles os chamam de parentes. Olha só que legal, né? Na página 66, vocês vão observar a legenda, o que está escrito embaixo de cada imagem, para poder responder e pintar o mapa. Logo na próxima imagem aqui, ó, eu já separei um mapa do Brasil para vocês irem procurando e saber que cor vocês vão pintar, seguindo a legenda que está aí logo acima da letra A, né? Da pergunta da letra A tem uma legenda com algumas cores. Vocês vão seguir essas cores e pintar o mapa de acordo com as imagens que estão aí. Na letra A, vocês vão responder: as pessoas representadas nas imagens moram nos mesmos lugares? Observem aí e respondam. E aí nós vamos para a página 67, os indígenas no passado. A história do Brasil começou há muitos séculos antes mesmo que os europeus chegassem às Américas e ao Brasil. Aqui viviam vários povos que falavam línguas diferentes, tinham culturas diversas e organizavam-se de maneiras diferentes.
Sabemos que os povos indígenas habitam as Américas há milênios, porque existem evidências fósseis e vestígios. Ou seja, aquilo que nós estudamos em história, né? Alguns indícios de que eles viveram por aqui. Na página 68, nós temos um vestígio, um documento histórico que fala das características do povo indígena. Vocês vão ler com atenção, circular as palavras que não conhecem, para poder fazer a página 69, a questão 1, e a questão 2 também, tá bom? Leiam com atenção, leiam 2, 3 vezes se for preciso, e circulem as palavras que vocês não conhecem. Aí vocês vão procurar no dicionário, conforme está mostrando aí na página 69, indicando como vai ser feita a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar. Boa aula, boa tarde de estudos.